Olá pessoal, hoje então a gente vai falar sobre projeção e decomposição ortogonal de vetores. Tudo bem? Então deixa eu começar falando que para isso a gente precisa, o nosso ponto de partida é assim, né? A gente pega um vetor qualquer, poderia ser até o vetor 0, tá? E pega um outro vetor que eu estou chamando aqui de V, tá? O primeiro é U, o segundo é V. A condição é que o vetor V, né, digamos esse segundo vetor, seja um vetor não nulo, tá bom? Então agora eu vou apresentar um desenho aqui que deve indicar para vocês qual é o significado geométrico dessa noção de projeção que eu estou falando, projeção ortogonal, tá? Então olha só, tá aqui o desenho, tá? Depois eu vou colocar a definição. Então aqui observa que eu já tinha desenhado aqui um vetor U e um vetor V, tá? Então, depois disso, depois de desenhar esses vetores U e V, o que foi que eu fiz? Tá? Observa que eu já desenhei de modo tal que os pontos iniciais, né? Ó, aqui a setinha está para lá, né? Talvez só reforço aqui para ficar claro. Tá? E aqui a setinha está para cá, tá? Os pontos iniciais desses representantes já tinham sido colocados no mesmo ponto aqui, né? Tá? Então, tem o meu vetor U, tem o meu vetor V, o que foi que eu fiz? Eu passei uma reta, que aqui eu desenhei tracejado para não sujar muito o desenho, tá? Digamos, a reta suporte desse representante aqui do vetor V. E daí depois o que eu fiz, né? Eu passei outra reta que eu também desenhei tracejado, que agora era ortogonal, fazia um ângulo de 90 graus com o vetor, com a reta suporte do vetor V, tá vendo aqui, né? Essa reta vermelha aqui, tá? E eu faço a seguinte observação, né? Esse vetor que vai desde aqui até o ponto de confluência dessas duas retas, tá? Eu estou chamando de vetor P, tá? E esse outro pedacinho aqui, que nasce aqui, eu estou chamando de vetor Q. Nota o que vai acontecer, né? Quando a gente soma o vetor P com o vetor Q, né? Como é que a gente soma? Bom, a gente precisa colocar o vetor Q no final do vetor P e fechar o caminho. Então, observe o que está acontecendo. A soma desses vetores P e Q, que originalmente não estavam no desenho, dá exatamente o meu vetor U. Tá? Então, foi isso que eu escrevi aqui, né? Ó, U é a soma do vetor P com o vetor Q, onde esse vetor P é paralelo a V. O que significa ser paralelo? Bom, significa que as retas suportes dele, no caso até aqui são a mesma, né? São paralelos. Tá? Então, um jeito de pensar nesse vetor P aqui, que ele é um, eu gosto de dizer, né? Um esticamento, né? Desse vetor V. Tá bom? Então, esse vetor P aqui é um dos objetos centrais da nossa consideração nessa aula agora. Então, veja só, vou colocar aqui a definição. Esqueci de colocar aqui, né? Esqueci de dizer que esse vetor Q, né? Ele é ortogonal ao vetor V. Esse aqui é o símbolo de ortogonalidade, né? Tá vendo? O ângulo que ele faz com o vetor P é o mesmo que ele faz com o vetor V, né? Por quê? Porque esses dois sujeitos aqui, tanto o P quanto o Q, eles são paralelos, né? Tá? Então, o ângulo é o mesmo. Tá? Então, aqui eu me proponho escrever uma definição. Tá? O vetor projeção ortogonal de U sobre V. Tá? Então, essa aqui é a palavra nova, né? Projeção ortogonal. É o único vetor que satisfaz duas coisas. Primeiro, que P seja paralelo com V e que V seja ortogonal a U menos P. Quem é esse vetor U menos P no nosso desenho? É exatamente esse vetor Q, né? Tá, observa, né? Ó, U menos P, se eu passo esse para cá, né? Dá exatamente o vetor Q. Certo? Esse é o vetor projeção ortogonal de U sobre V. Certo? Tá, convém comentar que tem uma notação específica para esse vetor P, né, projeção ortogonal de U sobre V,
que é o seguinte, né? Ela é assim, ó, notação, tá? P, ele é denotado assim, né? Proj, de projeção, do vetor U sobre o vetor V, tá? Então, o vetor U sobre o vetor V, a gente coloca aqui embaixo como subíndice. Bom, agora eu vou me ocupar de como calcular esse vetor P. Imagina numa situação, num cenário no qual a gente conhece explicitamente o nosso vetor U e conhece explicitamente o nosso vetor V. Agora que a gente já entende a geometria, né? Tá? Uma situação similar a essa. Agora que a gente já entende a geometria da coisa, como que a gente faz para calcular, né? Tá? Então, deixa eu colocar essa questão aqui. Questão. Bom, gente, aqui aparece, né? Já coloquei aqui e escrevi, tá? Uma fórmula que calcula o vetor projeção do vetor U sobre o vetor V. Tá? Deixa eu fazer um comentário a respeito dessa fórmula, né? Aqui aparece o vetor V, tá? E aqui na frente, digamos assim, mais à esquerda, né? Aparece um símbolo com o qual talvez vocês ainda não estejam acostumados, mas deixa eu fazer um comentário, né? Veja só, né? A primeira coisa é que aqui embaixo, né? O que significa que está aqui embaixo, né? Isso aqui é o módulo do vetor, tá? Que é um número, e esse número está elevado ao quadrado, tá? Então é um número que está aqui embaixo, a norma do vetor ao quadrado, o módulo do vetor ao quadrado. Aqui em cima, lembro para vocês que esse aqui é um número também, tá? Que é o produto interno do vetor U com o vetor V, certo? Então, em última análise, né, essa que eu queria chamar a atenção, que a gente, essa parte que eu estou circulando aqui, isso aqui é um número, tá? E isso aqui é o vetor. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui, o vetor projeção do vetor U sobre o vetor V é um múltiplo escalar, é um certo número multiplicado pelo nosso vetor V, tá? E esse número aqui, ele é explicitamente pensado, ele é especificamente pensado, melhor dizendo, para dar exatamente aquele tamanho certinho. Eu vou puxar para cá a minha folha agora. Dá exatamente no tamanho certinho para ele acertar essa confluência aqui, tá? Agora, eu vou fazer uns exemplos para a gente ver como é que funciona o cálculo desse vetor projeção ortogonal. Bom, aqui nesse exemplo, né? Então, como eu falei, a gente vai calcular as coordenadas do vetor P, que é a projeção do vetor U sobre o vetor V. Tá? Nos seguintes casos, aqui tem o item A, né? Então, deixa eu falar primeiro do item A. Aqui é o vetor, lembra que a gente já está usando aquela notação de identificar o vetor com as suas coordenadas, né? Tá? Então, olha só como é que eu fiz, eu tentei ilustrar aqui. Peguei o vetor de coordenadas 6, 5. Então, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui o 6, tá? E 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, tá aqui o nosso vetor. Vocês conseguem ver, né? E a gente precisa projetar esse vetor sobre o vetor menos 1, menos 1. Tá? Então, olha só. O vetor menos 1 é esse aqui, né? X igual a menos 1, y igual a menos 1. Então, veja só, né? Como eu falei, primeiro eu vou fazer um desenho similar àquele que eu fiz quando eu estava explicando o que era o vetor projeção ortogonal. E daí depois a gente tenta fazer o cálculo, tá? A gente vai usar aquela fórmula. Tá? Então, olha só. A primeira coisa que tem que fazer é fazer uma reta fazer a reta suporte, né, do vetor sobre o qual a gente está projetando, no caso, menos 1, menos 1. Então, a reta suporte está aqui, ela passa na origem, né? Tá? Então, aqui um rascunho. E, depois disso, feita essa reta aqui, o que a gente precisa? A gente precisa passar uma reta perpendicular a essa reta que a gente acabou de desenhar, passando na ponta do vetor, o vetor que a gente está projetando, né? Então, olha só, vai ficar mais ou menos por aqui, né? Esse aqui é só um esboço, né, para a gente visualizar o que está acontecendo.
Então, o nosso vetor projeção deveria ser esse vetor aqui, ó. Tá? Essa é a visualização dele. Tá aqui ele. Tá? E agora, para calcular, eu vou usar aquela fórmula que eu tinha explicado antes. Como que ela era? Ó, P igual projeção do vetor U sobre o vetor V era dada por, ó, produto interno de U com V dividido pelo módulo do vetor V ao quadrado. Isso aqui é um número multiplicando o nosso vetor V. Ótimo, muito bem. Então, o que eu vou fazer? Tudo que eu preciso, né, já que eu já conheço as coordenadas do vetor V, né, menos 1, basta eu descobrir quem é esse número aqui. Tá? E para fazer isso, bom, vou primeiro calcular quem é o numerador e depois eu calculo quem é o denominador. Tá? Numerador e denominador. Então, como que funciona? Produto interno do vetor U com o vetor V. Lembro que pode ser calculado uma fórmula usando coordenadas, né? Que é o produto de coordenada x com coordenada x mais coordenada y com coordenada y. Então, vai ficar o quê? 6 vezes menos 1 mais 5 vezes menos 1. Ou seja, menos 6, menos 11 no total. Né? Tá? E a norma do vetor V ao quadrado é que pode ser calculado como sendo coordenada x ao quadrado mais coordenada y ao quadrado do nosso vetor V. Então, vai ser menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que é igual a 2. E daí a gente consegue calcular esse número da frente, né? Opa. O nosso vetor P, que é o vetor projeção, ele é esse número, menos 11 em cima por 2, menos 11 meios, vezes o nosso vetor V, que tem essas coordenadas aqui, menos 1, menos 1. Ou seja, menos e menos vai dar mais, 11 por 2 e 11 por 2. Tá? Deu esse vetor aqui. Acabou. Tá? Agora vamos ver a segunda parte. Bom, aqui novamente eu fiz um rascunho, né? Tá? Fiz um esboço do que está acontecendo. Esse aqui vai ser o nosso vetor U, que tem coordenadas x igual a 3 e y igual a 1. Está aqui ele, tá? Esse pedacinho. E o vetor V tem coordenada x igual a 2, está aqui, y igual a menos 2. Então, olha esse apontando aqui para baixo. Tá? Muito bem. Então, para desenhar e para calcular as coordenadas do vetor projeção, o que a gente faz? Ó, de novo, primeiro para fazer o esboço, né? A gente pega, passa uma reta, faz a reta suporte do vetor V, tá? E daí na ponta do vetor V, a gente passa uma reta que é perpendicular a essa última reta que a gente tinha feito. Então, aqui esse ângulo tem que estar 90 graus. Tá pequeno aqui, mas acho que deve dar para ver, né? Então, o nosso vetor projeção vai ser esse tamanhozinho aqui, tá? Que vai desde a origem comum dos dois, né? Ponto inicial dos dois, até esse ponto de confluência dessas duas retas. Tá? Esse é o vetor projeção nesse caso. Então, vamos ver como é que a gente calcula. Vou usar novamente a mesma fórmula que está escrita aqui em cima, então não vou reescrever. Tá? Então, ó, agora o que a gente tem que fazer? Calcular o numerador, produto interno de U com V. Como faz? Ó, multiplicação coordenada a coordenada, né? Tá? Então, 3 vezes 2... mais 1 vez menos 2. 1 vez menos 2. Isso dá 6 menos 2 dá 4. Tá? E a norma do nosso vetor V, sobre o qual nós estamos projetando, tá? Não pode confundir, vai ser esse sujeito ao quadrado mais esse sujeito ao quadrado. Por quê? Porque essa norma está ao quadrado.
tá? Então vai ficar 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, que é igual a 4 mais 4 vão ser 8. Tá? Então, o número pelo qual a gente precisa multiplicar é esse número, numerador por denominador. Tá? Então, vai ficar o nosso vetor projeção, nesse caso ele é 4 oitavos do nosso vetor, esse aqui, 2 menos 2, nosso vetor V, né? Então, é 2 menos 2. Ou seja, 4 por 8 a gente sabe, né, que é 1 por 2, né? Dá para simplificar. Então, vai ser 1 meio multiplicando 2 e 1 meio multiplicando menos 2. Isso vai dar o vetor 1 menos 1. Bom, pessoal, nesse exemplo aqui, a gente pede, né, para escrever o nosso vetor U com essas coordenadas, 1, 2, né, como soma de um vetor paralelo e um vetor ortogonal ao vetor V, que tem coordenadas menos 1, 1. Né? Já tentei esboçar a situação aqui, tá? Então observa, né, que o vetor U tem coordenadas x igual a 1, y igual a 2, tá? E o vetor V tem coordenadas menos 1, então para a esquerda, né, 1. Tá? Então, essa aqui é uma situação típica na qual a projeção ortogonal se aplica, tá bem? Então, o que eu vou fazer, né, ou seja, o que a gente precisa se dar conta é que um vetor que seja paralelo ao vetor V, né, ele vive sobre essa reta aqui, ó. Vou tentar isso, a reta suporte do vetor V. E um vetor que seja ortogonal ao V, então ele tem que fazer um ângulo de 90 graus com V. Então, vê só, né? Vou tentar colocar ele aqui. Olha, pode passar aqui. Ele pode passar aqui na ponta do vetor U. Né? Então, no meu desenho, né, um vetor paralelo ao vetor V seria esse, pequenininho aqui, e um vetor ortogonal ao vetor V seria esse. Ora, quem é esse vetor? É exatamente o vetor projeção ortogonal do vetor U sobre o vetor V, e esse outro aqui vai ser a diferença entre eles dois. Tá? Então, vamos fazer essa conta aqui. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular o vetor projeção ortogonal. Então, primeira coisa, né? Primeiro, o nosso vetor U do exercício, ele é o vetor P, que é o vetor projeção ortogonal, que é paralelo ao vetor V, mais o vetor U menos P. E esse vetor, ele é ortogonal ao vetor V, tá bom? Então, agora, vamos efetivamente calcular o vetor P. Lembra como calcula, né? O vetor P, o vetor projeção ortogonal, tem aquela fórmula que a gente viu na vez passada, que a gente viu antes. Então, ele é o produto interno de U com V, dividido pela norma do vetor V ao quadrado, vezes o vetor V. Tá? Então, vamos fazer essa conta aqui, né? Lembra como calcula o produto interno? Então, esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, vai dar 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 2 vezes 1, tá? Então, vai dar 2 menos 1, que é 1. Então, em cima ficou 1, embaixo, norma do vetor V elevado ao quadrado. Então, vê só, né? Vai ser menos 1 ao quadrado, mais menos 1, começando de novo. Menos 1 ao quadrado, mais o mais 1 ao quadrado. Então, vai dar 1 mais 1, que vai dar 2. Tá? Vezes o nosso vetor V. Ora, um escalar multiplicando o vetor V, né? Então, tem que multiplicar esse escalar por cada uma das entradas do vetor V, né? Pela parte x do vetor V e a parte y. Então, isso aqui vai resultar no vetor com coordenadas 1 meio vezes menos 1 vai dar menos meio, e 1 meio vezes mais 1, que vai dar mais meio. Então, esse vetor aqui, tá? Ele é paralelo a V, né? P, que a gente acabou de calcular, é paralelo ao vetor V. Tá? E agora, o que eu vou fazer? Bom, eu vou continuar na outra página, né? Bom, agora como eu comentei, né?
eu vou calcular o vetor diferença, o vetor U menos P. Esse vetor aqui, ele é ortogonal ao vetor V. Então, o nosso vetor U tinha coordenadas 1, 2 nesse exercício, menos o vetor de coordenadas menos meio, meio. Então, é só fazer a conta coordenada a coordenada, né? Então, vai ser 1 menos menos meio, então 1 mais meio, tá? E 2 menos meio, 2 menos meio. Então, vamos lá, vamos fazer, né? 1 mais 1 meio. Isso aqui vai ser 2 sobre 2 mais 1 sobre 2, ou seja, 3 sobre 2. E aqui é, ó, 2 pode ser pensado como 4 sobre 2, menos 1 sobre 2, 4 menos 1, 3 sobre 2. Logo, o nosso vetor, o original, ele é menos meio, meio, mais 3 meios, 3 meios. Esse aqui é paralelo a V, e esse aqui é ortogonal a V. Tá? Isso termina o exercício, tá? Um exercício típico.